Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Intenções desta Santa Missa. Pelos mais de 500 mil mortos vítimas da Covid-19. Clóvis Bunker, 7º dia. Ana Maria Maimone, 4 meses. Falecidos há mais tempo. Pela saúde do diácono Francisco, José Francisco Godinho, Dárcio Rodrigues, Manuel Antônio Barbosa, Neuza Aparecida Medeiros Giannone. Solenidade de São Pedro e São Paulo Apóstolos. Todos de pé para recebermos o celebrante e a equipe de liturgia cantando. A paixão dos apóstolos, este dia sagrou o triunfo de Pedro, para nós revelou, e a coroa de Paulo até o céu se elevou. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. A paixão dos apóstolos, este dia sagrou o triunfo de Pedro, para nós revelou, e a coroa de Paulo até o céu se elevou. Amém, aleluia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua glória. A paixão dos apóstolos, este dia sagrou o triunfo de Pedro, para nós revelou, e a coroa de Paulo até o céu se elevou. Amém, aleluia. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje a igreja celebra São Pedro e São Paulo. Era para celebrar, como sempre foi, no dia 29 de junho, mas foram suspensos os dias santos. Então a igreja os transferiu para o domingo mais próximo. Hoje a gente lembra São Pedro, que proclamou a sua fé em Jesus Cristo, e São Paulo, que levou o Evangelho para todo mundo conhecido. Duas figuras importantes para a nossa igreja, e nós vamos aprender um pouco mais deles, sobre eles, meditando hoje a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos
irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, hoje a Igreja triunfante e peregrina, num só coro, louva e bendiz ao Senhor pela vocação e ministério dos dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Movidos por um só e intenso amor por Cristo, ambos, de diferentes formas, abraçaram a causa de Jesus, o reino de Deus, e fizeram dela o sentido de suas vidas. Como colunas da Igreja, fundaram comunidades cristãs, unidas pelo Espírito Santo. Nós, hoje, alegres, cantamos a Deus nosso hino de louvor por tão grandes testemunhas, enquanto elevamos nossas preces pelo Papa Francisco, que hoje é o sucessor de Pedro e elo de unidade de toda a Igreja. Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos os santos apóstolos, peçamos a conversão do coração, que é fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Tende compaixão de nós, Senhor. Porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Elevemos ao céu agora nosso hino de louvor nesse dia tão bonito. Glória ao Pai, o Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória, glória, glória ao Pai, o Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens e ao Espírito de amor, devo sempre glória. Oremos. Os irmãos que estão aqui na igreja, quem está participando dessa celebração pela internet, pelo Facebook,
Diga a Deus agora a graça que precisa para si mesmo, para uma pessoa que ama, pela qual você quer rezar. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo. Concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos sentar, vamos ouvir a palavra de Deus. Liturgia da Palavra. O testemunho dos apóstolos Pedro e Paulo é oportunidade para ouvirmos Deus nos falar e nos encorajar em nossa missão. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era a realidade que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu.
os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé para ouvirmos e aclamarmos o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou?
Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Podem sentar-se. Meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui na nossa igreja hoje, meus irmãos e minhas irmãs que participam desta celebração pelo Facebook e pelo YouTube. No dia 29 de junho, todo o povo católico celebra com alegria, em tempos normais, com fogueira, com festa, o apóstolo Pedro. E se esquece que nesse mesmo dia a igreja celebra o apóstolo Paulo. Por que que a igreja celebra São Pedro e São Paulo? Muito simples. Porque sobre Pedro, Jesus construiu a sua igreja. Sobre Pedro, não. Melhor dizendo, sobre a confissão de Pedro que nós ouvimos no Evangelho. O que os homens, o que vocês, meus discípulos, pensam de mim? E Pedro foi o primeiro a dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por essa proclamação de fé é que Jesus disse: Foi Deus que te revelou isso, Pedro, e tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas, e Paulo? Paulo foi aquele que entendeu que Jesus era o Salvador do mundo. Não era só o Salvador dos judeus. Paulo é chamado o apóstolo dos povos, das gentes, dos gentios. No seu tempo, depois de sua conversão, ele não conheceu pessoalmente Jesus Cristo, não conviveu com Jesus, conheceu Jesus apenas quando Jesus se manifestou a ele na ressurreição. Ele que era um perseguidor da igreja, Jesus se manifesta a ele, e ele de perseguidor da igreja se torna apóstolo, anunciador de Jesus e seu evangelho. Pedro, a primeira leitura de hoje nos mostra, já era tido como a cabeça da igreja, sinal que os primeiros cristãos viam em Pedro o representante de Jesus no meio deles. E há uma frase na primeira leitura de hoje, linda, que diz o seguinte, que enquanto Pedro estava sendo perseguido, Tiago já tinha sido morto, Pedro na prisão, a comunidade dos cristãos estavam em perene oração, constante oração por Pedro.
de forma que ele foi libertado de uma forma miraculosa da prisão. E de repente, Pedro aparece no meio, lá na comunidade de novo, e diz: agora eu sei que Deus me libertou de Herodes e de todos aqueles que queriam me perseguir. Será o mesmo Pedro que vai para Roma, e lá, porque Roma era o centro do mundo, para que de lá o cristianismo se difundisse pelo mundo inteiro. E o mesmo Pedro morreu na cruz. Diz a tradição da igreja, pregado de cabeça para baixo na cruz, porque ele dizia: eu não sou digno de morrer como meu mestre Jesus. E Paulo? Paulo era um fariseu piedoso, que se incomodava com a seita dos cristãos. Paulo tinha ordens para perseguir os cristãos. No assassinato, na tortura, no martírio do diácono Estevão, Paulo segurou e guardou as roupas, os mantos daqueles que apedrejaram o apóstolo, o diácono Santo Estevão. Mas Jesus entrou na vida dele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Grita Paulo no meio daquela visão. Eu sou Cristo a quem você persegue. E dali começou a nascer o apóstolo Saulo. De Saulo se transforma em Paulo. Paulo que vai percorrer o mundo inteiro, o mundo conhecido do seu tempo, evangelizando, construindo comunidades. Mesmo na prisão, ele presta contas na leitura que nós ouvimos hoje, dizendo, ele era muito estudado, ele usava a linguagem das Olimpíadas gregas. Diz ele na leitura que ouvimos: eu combati o bom combate, eu terminei a minha corrida, eu guardei a fé. Só me resta receber a coroa da glória. Paulo falou isso, sabendo que se aproximava o dia em que ele morreria decapitado. Pedro morreu na cruz, morreu pela cruz. Paulo morreu pela espada. Por isso a igreja celebra os dois, dizendo: sobre esses dois, a igreja foi construída. Eles são as colunas mestras que sustentam o edifício da igreja. Meus queridos irmãos e irmãs, por ser o dia de Pedro e o dia de Paulo, hoje a igreja celebra também o dia do Papa. Por isso vocês estão vendo aqui a foto do Papa Francisco e a foto do Papa Bento XVI, que pela primeira vez na história, em 2000 anos, 2021 anos, nós temos dois papas, um emérito que renunciou ao papado e o Papa Francisco. Duas grandes figuras que merecem
a nossa veneração, o nosso amor, a nossa oração. Vocês podem imaginar a cruz tremenda que é dirigir a igreja nesses tempos tão difíceis, em que a fé é questionada, em que os seguidores de Jesus são perseguidos. O Santo Padre é o vigário de Cristo, é a cabeça visível da igreja. Olhando para o Papa, nós damos graças a Deus, porque ele é o sinal da nossa unidade. Pelo mundo inteiro, todos os católicos olham para o Papa com carinho, com amor. Aqueles cristãos que se afastaram do respeito, do amor e da aceitação do Papa, fundaram igrejas pequenas ou grandes, mas que foram se dividindo. Eles não têm um sinal de unidade que nós temos, o Santo Padre, o Papa. E hoje, em todas as igrejas do mundo, é recolhido o óbulo de São Pedro. Óbulo quer dizer a doação, o donativo dos cristãos, que essas coletas todas serão enviadas ao Papa Francisco para que ele socorra lá onde alguém está sofrendo, por terremotos, por tsunamis, pela guerra, os refugiados, os famintos. Onde o Papa vai, ele leva uma ajuda para os cristãos que sofrem. Mesmo aqui no Brasil, ele veio nos visitar e trouxe uma ajuda para os nossos pobres. Então hoje nós vamos fazer isso e nós vamos invocar com muito carinho, com muito amor, São Pedro e São Paulo, para que eles abençoem o Santo Padre, o Papa, e para que eles nos ajudem a viver a nossa fé em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio nos salvar e deu a sua vida por nós. E para que São Pedro e São Paulo intercedam por nós, para que lá onde vivemos, lá onde a vida nos colocou, nós possamos testemunhar que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador do mundo, o Filho do Deus vivo, e a gente possa proclamar isso com a nossa palavra, com o nosso testemunho de vida. Rezemos também pelos pastores da nossa igreja, os nossos bispos, os nossos sacerdotes e diáconos. Que o Evangelho, o anúncio do Evangelho, se continue pela história da humanidade afora, porque Jesus precisa ser conhecido, ser amado, ser seguido, ser testemunhado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Viva São Pedro e São Paulo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus,
luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, nesta solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, pedras fundamentais da Igreja, elevemos ao Pai os nossos pedidos, rezando todos juntos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, fortalecei o Papa Francisco em seu ministério de sucessor de Pedro e elo de unidade de toda a Igreja. Nós vos pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, abençoai a Igreja que está no Brasil e iluminai sua missão em comunhão com o sucessor de Pedro. Nós vos pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, acompanhai com vosso Espírito nosso arcebispo e seus bispos auxiliares, que nesta Igreja particular de São Paulo exercem seu mandato apostólico de anunciar o Evangelho. Nós vos pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, fazei a vossa Igreja que está em São Paulo renovar-se mediante seu caminho sinodal, assumindo os desafios pastorais com a coragem de Pedro e a ousadia de Paulo. Nós vos pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, que reservastes a coroa da justiça a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa, concedei a todos os que morreram, especialmente as vítimas da Covid-19 e aos que cuidaram dos doentes, contemplar a vossa glória. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, nós confiamos a vossa misericórdia. O nosso irmão Clóvis Bunker, que chamastes para junto de vós há 7 dias. Nossa irmã Ana Pereira Maimone, falecida há 4 meses. E todos os irmãos e irmãs de nossa comunidade que partiram para junto de vós por diversas causas, também pela Covid-19. Nós vos pedimos, ó Pai, dai-lhes o descanso eterno. Rezemos. Escutai-nos, ó Senhor. Nós também queremos, Senhor, orar pelos nossos enfermos, agradecendo que o diácono Francisco já está conosco, depois de ter passado por uma cirurgia complicada, 2 pontes de sangue, 3, 5, mas então tiraram as suas veias todas da perna, 5 pontes, está aí inteiro, veio, até cantou para nós hoje, coisa que ele nem faz, está vendo? Graças a Deus, nós rezamos muito por você, viu? E também os nossos irmãos que estão sofrendo muito.
José Francisco Godinho, Dárcio Domingues, Manuel Antônio Barbosa, Neuza Aparecida Medeiros Giannone e todos os irmãos e irmãs que estão enfermos nos hospitais ou em suas casas. Nós vos pedimos por eles, Senhor. Escutai-nos, ó Senhor. E agora nós vamos rezar a oração pelo Sínodo Arquidiocesano de São Paulo. Divino Espírito Santo, vós sois a alma da Igreja e renovais a face da terra. Vinde em nosso auxílio na realização do primeiro Sínodo Arquidiocesano de São Paulo. Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade. Animai-nos com vivo ardor missionário para o testemunho do Evangelho nesta cidade imensa, seguindo o exemplo de Maria, Mãe da Igreja, do apóstolo São Paulo, patrono de nossa arquidiocese, de São José de Anchieta, Santa Paulina e Santo Antônio de Santana Galvão, dos bem-aventurados Padre Mariano e Madre Assunta, e dos santos padroeiros de nossas comunidades. Sejamos também nós ardorosos discípulos missionários de Jesus Cristo, para que nele todos tenham vida em abundância. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Amém. A solenidade do martírio do apóstolo Pedro e Paulo é também o dia em que os cristãos católicos do mundo todo recolhem nas missas o óbolo de São Pedro, cujo fruto será enviado ao Papa para que, em nome da Igreja, ele possa fazer a caridade onde se faz necessária. É o que vimos quando, recentemente, foram feitas doações para lugares atingidos pela pandemia. Sejamos, pois, generosos em nossa oferta. Vamos sentar, vamos cantar o canto do ofertório. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente,
Irmãos, irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a glória De seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcancem celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, o céu e a terra proclamam. Santo é o Senhor, proclamam vossa glória. Santo é o Senhor, bendito que vem. Santo é o Senhor, em nome do Senhor. Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe a paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Odilo, seus bispos auxiliares, por todos os bispos e todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos e filhas
espalhados por esse mundo afora, e também destes que aqui estão, todos eles que estão aqui em torno do vosso altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. E também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André e todos os vossos santos e santas. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho e da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também o vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos deste, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel,
o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, de nossos irmãos falecidos. Clóvis Bunker, falecido há uma semana. Ana Pereira Maimone, falecida há 4 meses. E lembrai-vos de todos os que morreram marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram em Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a nós, pecadores, que confiamos na vossa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé e todos os vossos santos e santas, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Meus irmãos, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anime a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor do Cristo nos uniu. Que a paz do Senhor nos envolva como um manto, nos dê calma, tire de nós a ansiedade, o medo, desacelere as batidas do nosso coração, e que os nossos irmãos falecidos
vivam eternamente agora na misericórdia e na paz de Deus nosso Pai. Preparemos-nos para a Santa Comunhão. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.
os reis de toda a terra hão de louvar-vos. Quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa, hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Entre os 12 apóstolos, entre os apóstolos de Jesus, especial destaque é reservado a Pedro e Paulo. Pedro, depois de declarar seu amor e fidelidade incondicionais a Jesus, recebeu a missão de manter os irmãos unidos na fé, na caridade, na esperança do Evangelho. E Paulo, uma vez convertido, dedicou sua vida com total generosidade à pregação do Evangelho entre os povos. Eles são os 2 apóstolos referenciais para a vida e a missão da igreja. Ambos derramaram seu sangue no martírio por Cristo em Roma, onde seus túmulos são venerados até os dias de hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos a oração ao patrono da nossa cidade e da nossa arquidiocese. Ó São Paulo, patrono de nossa arquidiocese, discípulo e missionário de Jesus Cristo, ensina-nos a acolher a palavra de Deus e abre nossos olhos à verdade do Evangelho. Conduze-nos ao encontro com Jesus, contagia-nos com a fé que te animou e infunde em nós coragem e ardor missionário, para testemunharmos a todos que Deus habita esta cidade imensa e tem amor pelo seu povo. Intercede por nós e pela Igreja de São Paulo, ó Santo Apóstolo de Jesus Cristo. Amém.
Podem só sentar um pouquinho para os avisos aqui de nossa paróquia. Gente querida, é o seguinte: até a pandemia, em toda a história de nossa paróquia, todo ano a gente faz a quermesse, fazia a quermesse, e o dinheiro arrecadado nos ajudava demais a manter as despesas de nossa comunidade, as pastorais, luz, água, telefone, o salário dos nossos empregados, os direitos trabalhistas, os encargos sociais e tudo mais. O ano passado, por conta da pandemia, não fizemos. Este ano também não foi possível montar nossas barracas aí fora, naquela alegria das famílias se reunirem. Mas como nossa igreja está precisando, a gente pensou, vamos fazer uma festa junina drive-thru, bem moderna, não é? O Arraiá das Dores está bem moderno. E vai ser de que forma vai funcionar? Durante 3 sábados, 17, 24 e 31, das 17 às 20 horas, nós estaremos à disposição. Vocês encomendam pelo telefone e a gente prepara um combo. Como que quer dizer? Um kit, né? Um combo. Olha só o que vai no combo. Quentão ou vinho quente, você escolhe. Primeiro, vamos começar do mais forte. Sanduíche de pernil ou de churrasco no pão. Quentão ou vinho quente. Vem tudo isso no combo. Canjica ou arroz doce. Pastel ou pizza. Caldo verde e cuscuz. Aí vocês levam o seu kit para casa, colocam um disco de quadrilha do Luiz Gonzaga e pode pular lá fechadinho, com as portas fechadas. Tá bom? A gente conta com vocês, mas tem que ligar para a igreja e encomendar para a gente saber quantos vai fazer. Então vai ter no dia 17, no dia 24, no dia 31, e a gente conta com todos vocês. E o Carlinho está ali coçando o dedo. O que foi, Carlinho? Custa R$35. Pelo preço da carne, o pessoal diz, padre, está muito barato. Mas vamos lá. É preferível a gente facilitar para todo mundo. R$35 cada combo, tá bom? Depois tem um outro aviso, qual é? Em breve vamos fazer a primeira comunhão das crianças da igreja, das crianças do colégio. Eu já distribuí os livrinhos para as crianças refrescarem a memória, não é? Vamos fazer de grupos de 7, o máximo 10 crianças, aos sábados, onde vem menos gente, para poder participar, o vovô, a vovó, o pai e a mãe das crianças. E o terço dos homens voltou com toda a força. Os homens que desejarem rezar o terço, toda segunda-feira, às 8 horas. E voltam tudo que a igreja, com todos os cuidados, mas estamos voltando com os batizados e, para aqueles que têm coragem, os casamentos. Está todo mundo, podemos de novo, né? Se eu não fizer o casamento, o diácono faz, novinho em folha. Tá bom, gente? Vamos ficar de pé então, receber a nossa bênção. Conto com vocês. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora
atenção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos e irmãs para Cristo. Amém. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz, o outro pela espada. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo para todo mundo. Não se esqueçam de ligar. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto, concórdia mil. Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, divino, guarda os peregrinos nesta caminhada para o além. Dá-lhes companhia, pois também um dia foste peregrina de Belém.